Glória a Deus. Vocês estão felizes com o Senhor, gente? Primeiro domingo de março, 2 meses já se passaram, já estamos no 3º mês. Quem tem se apropriado aí do ano de governo? Aleluia, hein, gente? Tem coisas poderosas para você ainda nesses 10 últimos meses que faltam. Você só precisa se apropriar. Amém? Muito bem. Eu quero hoje falar com você sobre um assunto que eu acho de extrema importância para nós, como igreja, que é sobre a Santa Ceia. Olha só, tema aqui no telão, benefícios da Santa Ceia. Cadê meu 2.0 aí? Cortaram? Cortaram? 2.0? É benefícios da Santa Ceia 2.0. Por quê, pastor? O que tem a ver 2.0 aí? É o modelo 2024. Amém? Não, brincadeira. Na realidade, essa mensagem que eu vou estar pregando hoje, eu ministrei ela há quase 2 anos atrás, dia 4 de setembro de 2022, lá no hotel. Quem participou das nossas reuniões lá no hotel? Então, existem algumas mensagens que, de vez em quando, nós vamos estar repregando elas. Por quê? Porque são verdades básicas da vida cristã. E a Santa Ceia é um assunto que nós entendemos como muito básico, mas que precisa, de vez em quando, de algumas explicações para trazer luz sobre o assunto. Na igreja cristã, existem 2 sacramentos, ou seja, 2 ritos religiosos que é de suma importância. Sabe qual é? O batismo nas águas e Santa Ceia, né? Então, hoje eu quero falar com você sobre os benefícios da Santa Ceia 2.0. Então, toda vez que eu usar essa nomenclatura 2.0, é a segunda vez que eu vou estar pregando aqui. Entendeu? Quando for 3.0 é porque vocês não entenderam a mensagem, eu vou ter que pregar pela 3ª vez. Estou brincando. Muito bem. Então, eu quero ler com você aqui o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao verso 30. Nós vamos entender um pouco mais profundo sobre esse assunto. Porque apesar de que todos os meses, no primeiro domingo do mês, a nossa igreja, como diversas outras igrejas evangélicas, separa o primeiro domingo do mês para a Santa Ceia. Eu tenho aqui, os elementos, que é o cálice, né, da nova aliança, e também o pão, que representa o corpo de Cristo. Agora, o que nós precisamos entender para absorver os benefícios? Muito bem. Nós sabemos que a Santa Ceia tem muitos benefícios para aqueles que compreendem sobre o assunto. E por isso nós precisamos entender a respeito dessa temática. Precisamos não só vir para a igreja no primeiro domingo do mês e participar da ceia como um rito religioso, mas precisamos entender de uma forma muito profunda o que isso traz de benefícios para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, para os meus negócios. Então, eu creio que isso aqui vai trazer muita clareza, se houver algum tipo de dúvida em relação. Mas vamos ler o texto de Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao verso 30. Diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberes em memória de mim. Pois sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, no verso 27, portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Interessante que esse texto, ele traz muito sobre esse assunto da Santa Ceia. Traz até, no aspecto para a nossa vida, quando não entendemos, traz até uma espécie de um cuidado, porque a Santa Ceia é um rito religioso, e eu preciso saber como praticar, preciso saber, porque o texto está falando aqui, que nós não podemos participar de uma forma indigna. Agora, qual seria essa forma indigna, uma vez que nós temos a natureza pecaminosa, uma vez que nós temos tantas falhas, onde nós estamos tentando, lutando contra tantas as coisas, né, na nossa caminhada. Mas a Santa Ceia, ela é uma cerimônia instituída por Jesus Cristo, para dar para nós uma confirmação da sua graça. A Santa Ceia está apontando para o sacrifício de Cristo. Nós temos que partir deste princípio. A ceia do Senhor é um sinal visível, no qual Cristo crucificado foi colocado diante de nós, para que eu e você pudéssemos entender que o lugar da crucificação era nosso, mas Jesus Cristo, ele toma o nosso lugar e ele se sacrifica para que eu e você possamos receber vida, e vida em abundância. Agora, vamos entender um pouco, eu quero estudar com você esse texto de Paulo. Por quê? Porque ele está trazendo um sacramento da vida cristã, um rito religioso, aonde nós devemos, uma vez que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós podemos participar, mas tem algumas ressalvas. Então eu preciso entender essas ressalvas. Eu preciso entender o que pode me impedir de tomar a Santa Ceia. Talvez você, em algum momento da sua vida, você chegou em um culto, tinha a Santa Ceia ali, e de repente você achou por bem, baseado nesse contexto aqui, dizer, não, hoje eu não vou tomar a Santa Ceia porque eu preciso consertar algumas áreas da minha vida. E naquele momento, naquele domingo, você não quis participar da ceia do Senhor. E eu vou te explicar aqui que na realidade você poderia sim participar. Eu vou te ensinar pela Bíblia que Paulo não está dizendo para você não participar. Paulo está nos dando uma direção de como eu devo me comportar diante desse momento. Mas para a gente entender todo esse contexto, nós precisamos entender o seguinte: o apóstolo Paulo, ele que implantou a igreja de Corinto, na sua segunda viagem missionária, ele chega em Corinto, ele passa ali 18 meses, e ele, durante esse tempo, ele evangelizou, ele pregou a palavra de Deus, e muitos se converteram. Então ali começa a igreja de Corinto, os irmãos convertidos ao cristianismo, a Jesus Cristo, começam a se reunir. Então ali está sendo implantado a igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo, ele trata com a igreja de Corinto sobre vários assuntos, inclusive esse da Santa Ceia. Por quê? Porque ele tinha uma ligação muito forte com essa igreja. Ele plantou essa igreja, ele pregou ali, ele ensinou, ele formou os líderes daquela igreja. E ali então ele tem um vínculo muito forte. E o que acontece? No contexto, fala que os irmãos dessa igreja mandam para Paulo, por meio de carta, algumas dúvidas que eles tinham a respeito de muitos assuntos. Então, o que acontece? Paulo, ele começa a responder esses assuntos no qual essa igreja tinha dúvidas. E Paulo, a pedido desses irmãos, ele começa a observar. Quando você lê o livro da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 7, Paulo começa a falar a respeito de vários assuntos. Vários assuntos, Paulo está ali conversando com eles. Porém, no capítulo 11, Paulo chega então ao assunto da Santa Ceia. E aí nós vamos entender o porquê Paulo fala sobre a Santa Ceia e por que ele fala sobre
como discernir, que nós precisamos discernir, tomar a ceia de forma indigna. Então, Paulo explica ali. Então, Paulo começa a empregar aqui no capítulo 11, sobre essa cerimônia da Santa Ceia, e é exatamente onde a igreja de Corinto, ela estava... Quando você vai ler o contexto, você vai perceber que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha vários problemas doutrinários. Tinha confusão lá, tinha irmão que levava outro irmão para juiz, tinha fornicação, era uma salada mista de muitas coisas. Muitas coisas. Então, Paulo tinha uma responsabilidade com essa igreja. E aí, claro que aqueles irmãos sérios, com certeza, escreveram carta: Paulo, nos ajude nessa área aqui. Então, se você estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver Paulo descascando o abacaxi lá, falando muito duro e severamente. E no capítulo 11, Paulo, então, ele está falando sobre a Santa Ceia. Por quê? Porque exatamente a igreja de Corinto, ela estava com esses vários problemas doutrinários da sua vida cristã, problemas moral, tendo grupos, divisões dentro da igreja, tanto que Paulo fala o seguinte, no verso 17 do capítulo 11, ele fala assim, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogios, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Então, o relatório que Paulo está recebendo são relatórios negativos, são relatórios de contendas, de confusões. E Paulo diz que até é necessário que houvesse aquilo para que se conhecesse quais daqueles seriam aprovados, qual daqueles que estavam ali na igreja que eram realmente sérios. No verso 20 ele diz assim, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outros ficam embriagados. O que acontece aqui? Como era que nesse contexto da igreja de Corinto, era assim, tinha uma festa muito grande que eles faziam, que é conhecida como a festa ágape. A festa do... O que é ágape? Era a festa do amor. Então, qual era a direção? Toda a igreja se reuniam, era um dia para celebrar a Santa Ceia, toda a igreja se reuniam, era aconselhado que aqueles que tinham mais posses, levavam mais para suprir aqueles que não tinham tanta posse, e às vezes tinha irmão que não tinha nada. Então, era encorajado. Só que o que acontecia? Esses irmãos, nesse momento dessa festa lá, no momento da Santa Ceia, era uma disfunção, era uma confusão, era uns comendo a ceia antes dos outros, e às vezes até, o texto fala, uns se embriagavam, porque tacavam no vinho, o vinho fermentado lá, e aí eles ficavam muito lá, mais para lá de Bagdá e tal, enquanto outros não bebiam nada, outros bebiam muito, enquanto outros não comiam nada, outros comiam demais. Então, Paulo está tratando isso daqui. Aí ele fala no verso 22, será que vocês não têm casa onde comer? Olha Paulo falando para eles aqui, ou beber? Estão desprezando a igreja de Deus e humilhando os que não têm? Então, Paulo está batendo firme aqui, porque era um momento de celebrar a ceia do Senhor. Era um momento de uma festa, que o próprio nome dizia festa do amor, a festa ágape. Era para transbordar o amor ali, a humildade, a comunhão entre os irmãos, e que a ceia do Senhor apontasse para Cristo. Na realidade, essa ceia aqui da igreja de Corinto, estava apontando para cada um, para si próprio deles ali. Então, qual é a palavra central da orientação de Paulo sobre esse assunto da Santa Ceia? E aí eu quero estudar com você aqui esse texto de primeira carta aos Coríntios, de Paulo escrevendo, do verso 11, aliás, do capítulo 11, do verso 23 em diante. Eu quero estudar verso por verso com vocês aqui, e nós entendermos de uma forma muito profunda sobre esse assunto, porque isso aqui é muito espiritual. Muito bem, o verso 23 diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Uma observação aqui, que
que nós podemos tirar é o seguinte: Paulo está dizendo, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então existe aqui algo que não bate. Ele fala, recebi do Senhor o que lhes entreguei. Nós sabemos que Paulo, ele converte ao cristianismo depois que Cristo havia sido preso, crucificado, ressuscitado, né? E tinha sido assunto aos céus. Ou seja, Paulo, posteriormente, ele se converte. Mas aqui ele fala, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Na realidade, a gente crê o seguinte: Paulo, quando converte, ele começa a participar da igreja dos apóstolos, a igreja de Cristo, que os apóstolos estavam ali. Então, com certeza, Paulo, muito atento, assíduo às instruções dos apóstolos, ele ouviu sobre a Santa Ceia, que nós podemos encontrar lá em Lucas capítulo 24. Paulo ouviu isso, ele aprendeu e ele praticou isso com os apóstolos. Então, Paulo está falando isso. E a Bíblia não fala de que maneira ele recebeu. Nós cremos que ele deve ter, assim como nós, no dia de hoje, nós não estávamos lá, mas pela Bíblia, pelo que é nos ensinado, nós podemos entender sobre esse momento. Então, Paulo, ele recebe isso. Agora, o que ele recebeu do Senhor Jesus? No verso 23, o Senhor Jesus estabeleceu a ceia na noite em que ele foi traído. Então, tem um ponto de partida ali. Naquela noite, foi ali que ele estabeleceu a ceia do Senhor. E a própria ocasião, vocês lembram que era a Páscoa. Era a semana de Páscoa, a semana de festa. E aquela semana dessa comemoração dos judeus já estava apontando que Jesus é o centro da celebração. Naquela semana específica tinha o cordeiro que era sacrificado, lembra? Mas aquele contexto ali já estava apontando para Jesus, porque na sexta-feira da Páscoa Jesus foi crucificado. Então ele toma o lugar daquele cordeiro e ele foi crucificado. Então nós podemos entender o que nesse primeiro texto aqui, nesse primeiro verso do capítulo 11? Que a ceia não aponta para nós, aponta para Cristo. Então Paulo já está ensinando aqui, já está mostrando que ele recebeu de quem? Recebeu do Senhor e entregou para eles. E ele ensinou como se deveria fazer. No verso 24, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Agora, o pão, ele aponta, nós sabemos que o pão está apontando para o corpo de Cristo. É isso que ele representa, exatamente isto que o pão representa, aponta para o corpo de Cristo. Paulo faz uma menção no capítulo 10, no verso 16, ele fala o seguinte, ó, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo? Ou seja, Paulo aqui, ele está mostrando, o pão aponta para o corpo, o cálice aponta para o sangue. Então aqui no verso 24, quando Cristo diz, isto é o meu corpo, vale a pena ressaltar que esta interpretação, essa frase, ela causou muita polêmica. Isto é o meu corpo. Na época dos reformadores, ali de Martinho Lutero, isso foi assunto de muita discussão. Por quê? O que isso significa? O que essa frase significa? Isto é o meu corpo. Na realidade, os reformadores, eles estavam de acordo em muitos pontos, em muitas coisas. Ali eles concordavam, né, discordavam da Igreja Católica, e eles começaram a olhar para a Bíblia de uma forma muito profunda. E, na sua grande totalidade, os reformadores, eles eram de acordo com muitas coisas, mas na questão da ceia, o que houve grande discussão em torno dessa expressão, e que Paulo está transmitindo aqui, é sobre esse assunto, isto é o meu corpo. O que isso significa, gente? O que Cristo quer, o que Cristo queria dizer com essa frase, isto é o meu corpo? O que isso quer dizer? Então, isso causou muita discussão, porque
se nós pegarmos essa frase, Cristo estava falando literalmente, espiritualmente, o que isso significa? Então, na época dos reformadores, muita discussão sobre esse assunto. Por exemplo, Martinho Lutero, ele entendia que isso deveria ser interpretado de forma literal, né? Que o pão e o corpo, ele realmente não só representava, mas era literalmente, espiritualmente falando, mas de forma muito literal, que naquele momento da Santa Ceia era o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Porém, ele não era tão adepto a essa ideia, porque a Igreja Católica já pensava assim. A Igreja Católica, eles tinham a doutrina da transubstanciação, ou seja, que naquele momento o pão realmente se transformava de uma forma milagrosa no pedaço do corpo de Cristo, e o cálice se transformava literalmente no sangue de Cristo. Essa é a doutrina da transubstanciação. Então, ele acreditava um pouco nessa linha, mas não exatamente como a Igreja Católica, mas ele acreditava que naquele momento, literalmente era aquilo, mas não que houvesse esse milagre. Então, Martinho Lutero, ele queria espiritualizar um pouco sobre esse assunto. Isto é o meu corpo, e não dava para... Ele tinha ainda um pouco de dúvida nesse sentido literal, espiritual, como isso poderia ser trabalhado. Então, Lutero queria alguma coisa que não fosse uma doutrina como a doutrina católica, né? Mas que também não fosse uma espiritualização, fosse algo espiritual. No momento da Santa Ceia é um milagre que acontece, né? Como surgiu mais tarde uma outra doutrina chamada da consubstanciação, ou seja, que não se transforma, mas que está aqui. Ou seja, que esse suco de uva aqui, ele não se transforma, mas que o sangue de Cristo está aqui. Essa é a doutrina da consubstanciação, é que está dentro. Já a segunda geração de reformadores, né, que é ali o João Calvino, o Jacó Armínio, que são os mais famosos, eles entendiam um pouco diferente. Mas mesmo na época de Martinho Lutero, tinha um outro reformador, que era o Ulrich Zwingli. Ele, que é da época de Lutero, ele tinha discussão sobre esse assunto, ele entendia de uma forma contrária que Martinho Lutero. Por quê? Porque ele entendia que isso aqui era só algo figurado, não transformava, e Cristo também não estava, era só algo figurado, era tipo uma lembrança. Esse momento é só para a gente lembrar, como uma fotografia, por exemplo. Mas não era bem isso que Lutero... Então, havia muita discussão sobre esse assunto. Agora, já a segunda geração de reformadores, né, a segunda linha da Igreja Reformada, eles creem que Cristo está presente sim, mas não está presente de forma espiritual, onde a gente possa interpretar que fosse literalmente. Ele está presente, mas de forma literal, que isso se transformasse e que isso, de uma certa forma, fosse literal. Então, a segunda geração não compreendia isso. Então, esse sentido verdadeiro, ele para nós, para a igreja, para a nossa igreja, é um sentido espiritual, ou seja, nós cremos que no momento da Santa Ceia é o momento de fazer memória, o que Jesus fez naquela cruz, e que por causa do Espírito que vive em nós, mora em nós, está em nós, ele está presente sim, mas de forma espiritual. É isso que nós cremos. Que espiritualmente é um momento solene, é uma cerimônia onde nós vamos fazer menção. Jesus disse, fazer isso em memória de mim, lembrar do preço que eu paguei naquela cruz. Então nós cremos que é um sentido espiritual. É um sentido onde eu posso me apropriar. E ainda no verso 24, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Interessante falar isso aqui, porque o corpo que é dado, o corpo que é entregue como sacrifício, como oferta, como algo que foi de graça dado. Porque você sabe que eu e você
éramos merecedores daquela cruz, mas Jesus, ele se entregou. A Bíblia diz que ele se entregou. E no final do verso 24, ele diz: façam isso em memória de mim. Com isso, Jesus institui esse rito religioso, essa Santa Ceia. Ou seja, no momento que eu faço a Santa Ceia, eu tenho que fazer memória do preço que ele pagou. E o preço que ele pagou, quais são as consequências, os benefícios? Para que eu e você fôssemos libertos do pecado. Para que eu e você pudéssemos tomar posse e viver uma vida em abundância. Para que eu e você pudéssemos lembrar que não foi algo barato a nossa liberdade espiritual. Foi um preço muito alto. Então o pão e o cálice, eles vão sempre apontar para Cristo, para o preço que Cristo pagou na cruz. E Paulo está falando isso para a igreja de Corinto exatamente porque eles estavam fazendo de forma errada. Eles não estavam percebendo, eles estavam fazendo de uma forma desordenada, não estavam colocando naquele momento solene Cristo no centro, mas eles mesmos estavam no centro, eles mesmos estavam fazendo da forma que eles bem entendiam. Olha só, no verso 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberes em memória de mim. Este cálice é a nova aliança. E aqui nós precisamos entender que naquele momento que Jesus instituiu a Santa Ceia, ele estava substituindo a velha aliança. E a partir dali nós temos nova aliança, que nós conhecemos como o Novo Testamento, né? Essa era da graça de Deus. Existia a velha aliança, existia as leis. Agora, a partir daquele momento, ele está trazendo algo novo, um novo contrato, uma nova aliança. Então, torna-se necessário dizer que é algo novo. No momento que você toma a ceia, você pode se apropriar de algo novo na sua vida. Esse é um benefício da Santa Ceia. Você participa da ceia, você pode ali pela fé tomar posse da sua cura, tomar posse da sua libertação em certas áreas. Você pode tomar posse das bênçãos que tanto você precisa. Por quê? Porque é algo novo. E o preço que foi pago na cruz foi exatamente para nós nos apropriarmos disso, né? É isso que é o novo de Deus. Por isso que quando eu participo da Santa Ceia, eu preciso me apropriar das bênçãos do Senhor. Porque agora é o novo momento. É um novo contrato. Paulo fala que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Você pode falar um amém aí? Amém. Glória a Deus. Então Paulo ele conclui esse primeiro ponto, mostrando para a igreja de Corinto que os elementos eles estão apontando para a pessoa de Cristo. Paulo já está tratando aqui com a igreja de Corinto o seguinte: está uma bagunça aí, está tudo errado, vocês estão indo para essa festa do amor, a festa ágape, vocês vão para fazer a Santa Ceia, só que aí vocês esquecem, coloca Cristo de lado e se embriagam, e vocês comem mais do que é devido. Tem pessoas que estão saindo daí embriagadas, tem outras que estão saindo com fome, porque não comeram nada, porque assim, nós precisamos entender, hoje, na igreja, nós fazemos uma memória com isso aqui não enche barriga de ninguém, né? Mas, se eu te falar que a ceia que eles praticavam era um tempo de comunhão muito poderoso, um banquete, e nesse ritual, eles tinham lá o cálice, e eles faziam lá para fazer memória, porque a própria ceia do Senhor, a Santa Ceia, era a noite de sexta-feira, onde eles faziam aquela cerimônia da Páscoa, de comer. Então, era um tempo de comunhão. Quando você vai ler os evangelhos, você percebe que Jesus está ali reunido, né, comendo com os discípulos. No final dessa refeição, que a Bíblia fala que ele pega o pão e ele pega o cálice, né? Então, hoje nas nossas igrejas, em geral nas igrejas evangélicas, a gente pega isso aqui, esses dois elementos, para fazer memória. Mas não é errado também a gente marcar um dia, vamos ter a celebração da Santa Ceia, e ali atrás ter um banquete, aleluia, glória a Deus, né? E fazer a Santa Ceia. Então Paulo ele está concluindo esse primeiro ponto aqui, mostrando que
o elemento central daquela reunião estava errado, porque eles estavam satisfazendo os seus desejos, as suas carnes, os seus prazeres. E o momento daquela festa, o momento da Santa Ceia, era para apontar para Cristo, para fazer menção no preço que ele pagou naquela cruz. Posso ouvir um amém? Amém. No verso 26, porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a ceia, ela vai falar da morte de Jesus. Mas também a ceia vai falar da ressurreição de Jesus. Amém? E não para por aí. A ceia fala do retorno, da segunda vida de Jesus, porque ele diz assim, ó: e vocês anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Se tem uma certeza nessa vida que nós podemos ter, é que Jesus vai voltar. Amém? Amém. Só não sabemos se é no nosso tempo, se ainda vamos estar aqui, ou se já vamos ter partido, mas ele vai voltar, ele prometeu. Então, isso aqui é importante. Então, a ceia está mostrando o preço que Jesus pagou naquela cruz. Então, quando eu tomo a Santa Ceia, é por isso que eu preciso discernir o corpo, é entender sobre isso. No verso 27, portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, aonde é que nós vamos ver a seriedade aqui? O que isso quer dizer? Qual é a forma indigna? A forma que está nesse contexto aqui da igreja de Corinto. Qual era a forma indigna? Eles estavam fazendo tudo errado. Eles estavam com confusões, amargura, confusões, atitudes inapropriadas. Essa era a forma indigna. A vida espiritual daquela galera estava toda bagunçada. Então eles iam para lá, então eles não concentravam no preço que Jesus pagou naquela cruz. Agora, é interessante a gente entender que Paulo está trabalhando exatamente isso. Quando Paulo diz para a igreja de Corinto que, portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, nesse contexto aqui, a igreja de Corinto estava indigna porque eles estavam fazendo de forma errada. Eles estavam fazendo para o seu próprio corpo, satisfazendo os seus próprios desejos, com motivações erradas. Quando você lê lá o texto, o contexto todo, você vai ver Paulo repreendendo que tinha fornicação ali dentro da igreja. Então, essa é a forma indigna, ou seja, se uma pessoa está com a vida toda bagunçada, ela precisa consertar primeiro a sua vida para ela participar da ceia do Senhor. Em João, aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que é interessante eu fazer essa pergunta para você. Você sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário, sim ou não? Ele foi crucificado naquela cruz, ele pagou um preço. Quem matou Jesus? Pode falar, quero ouvir. Quem matou Jesus, gente? Oi? Quem matou Jesus? Não estou conseguindo entender. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Há muito tempo eu pensava que eu tinha matado Jesus, que os meus pecados tinham matado Jesus. Está errado. Está errado. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Amém? Ele se entregou. Porque nós éramos pecadores e merecedores daquela... Não foi nós que colocamos Jesus lá, foi ele que disse: ei, desce daí, deixa que eu tomo o teu lugar. Foi isso que aconteceu. E a ceia está apontando para isso. Nós precisamos lembrar dessa bênção, dessa graça. Jesus, nós já estávamos ali na cruz. Ele diz: desce, desce, deixa que eu fico no teu lugar. Olha o que João fala, João capítulo 10, no verso 17 e 18, diz: por isso é que meu Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. A ceia está apontando para isso, de uma obra que Cristo fez, que quando eu olho para isso, eu digo, eu tenho que me comover. Eu tenho que entender que Jesus me livrou, me tirou de toda a condenação, dando a sua própria vida pela minha vida. Quando eu penso que, foi eu que matei Jesus, eu estou tirando o mérito dele. Foi eu que matei. Não, ele se entregou. Está comigo? Entendeu? E ninguém pode tirar esse mérito dele. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Ele mesmo levou sobre seu corpo os nossos pecados. Ele mesmo levou sobre o seu corpo o nosso pecado. No verso 28 ele diz assim, Paulo falando, examine-se o homem. Deixa eu só voltar um ponto aqui que é interessante. Olha só, Paulo está falando aqui, para essa igreja de Corinto, que a forma que eles estavam fazendo a Santa Ceia, estavam desonrando o que Jesus fez. Por quê? Porque isso tudo que eu falei agora há pouco, eles não estavam nem aí, eles estavam lá só festejando, se alegrando, se reunindo, satisfazendo seus próprios desejos. Então a ceia não é com essa finalidade. Verso 28 diz, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Paulo está falando sobre uma primeira atitude aqui, eu me examinar. Agora é interessante que por muitos anos também, eu e você, nós caímos nessa pegadinha, de dizer assim, bem, eu não vou tomar a Santa Ceia porque, hoje eu saí de casa, discuti com a minha esposa, discuti com a minha mãe, briguei com meu irmão, então acho que eu não estou digno de tomar a Santa Ceia. Quantos já fizeram isso? E você chegou diante desse momento de cerimônia, você só ficou assim, a bandeja passou, você não pegou porque você se achou indigno. Está errado. Você poderia sim, você só precisava se examinar e reconhecer que você falhou. Porque Paulo está dizendo aqui, examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Paulo não está falando, olha, examine-se, se você vê que você está feio na foto, então não participe, porque senão, ele só pede para você ter uma consciência de reconhecer que você está falho. E ele faz uma conexão, examine-se. Por quê? Porque a Santa Ceia é um momento que vai apontar para o preço que ele pagou. Se é um pecado que você não consegue vencer, olha, ele pagou o preço por esse pecado. Você já venceu em Cristo Jesus esse pecado. É só você tomar posse, confessar, procura tua liderança, procura alguém, abre teu coração. Mas eu já falei para muitas pessoas, então procura, também não é errado você procurar um profissional da área, psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Não é errado você fazer essa ajuda também, tomar essa atitude, mas o importante é que nós temos que nos examinar, quanto ao nosso entendimento. Por quê? Porque a ceia está apontando para um preço que já foi pago, e se isso está te causando hoje, no teu presente, um prejuízo, está te deixando mal, está te deixando ruim, olha para a cruz, examine-se. Você já foi liberto desse peso, dessa opressão. Então, essa atitude não condiz, nesse momento, de você não aceitar a Santa Ceia. Claro que a única razão para você não participar da Santa Ceia é se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a Santa Ceia, ela é para aqueles que já são, o quê? Discípulos de Jesus, já aceitaram Ele. Uma pessoa que ainda não fez essa decisão, se ela tomar a Santa Ceia, ela está sendo indigna, porque ela não está discernindo o corpo. O que é discernir o corpo? Daqui um pouco nós vamos falar mais na frente, tá? Então essa atitude, ela precisa condizer com o momento, essa atitude de você se examinar, perceber que você precisa entender que a Santa Ceia é um momento para que eu e você possamos olhar para a cruz
e dizer, eu preciso me apropriar das bênçãos, do resultado dessa cruz. Porque na parte B do verso 24 diz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Né? 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Qual é o resultado, qual é o benefício? A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Então Paulo não está dizendo para você não tomar a Santa Ceia. Ele está dizendo para você se examinar. Examinou, tem alguma coisa errada? Primeira coisa, peça perdão. Se conserte com Deus e tome a ceia se apropriando da vitória. Se você precisar depois pedir perdão para alguém, você pode fazer isso. Mas primeiro com Deus, se conecte com Deus. Deus, o Senhor enviou seu Filho naquela cruz para morrer pela minha vida, para pagar o preço pelos meus pecados. Então não vou deixar que esse pecado me afaste do Senhor. Hoje eu quero consertar a minha vida. Aí você toma a Santa Ceia. No verso 29 diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que isso significa, sem discernir o corpo? Duas interpretações aqui. Quando nós pegamos a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia fala muito do corpo como a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mas nesse contexto aqui, no contexto imediato desse texto que nós estamos lendo, de regra geral, a interpretação, de forma onde nós vamos aplicar aqui a ciência que interpreta o texto, que é a hermenêutica. Quando você pega essa palavra corpo, o contexto está falando do corpo de Cristo mesmo. Não está falando da igreja, está falando do corpo de Cristo. Essa é a interpretação, né, do contexto. Então, você vai ver que essa palavra corpo está sendo usada dentro do contexto, se referindo ao corpo de Cristo. Então, o que é discernir o corpo de Cristo? O que é discernir o corpo? Foi o corpo de Cristo que foi sacrificado pela minha vida e pela sua vida. Então, discernir é eu entender esse preço, esse sacrifício que ele pagou. É eu compreender que ele fez aquilo naquela cruz, ele se deu, ele foi crucificado para que eu e você vivêssemos, tivéssemos vida. Então, se eu tomo e não compreendo isso, então eu estou fazendo de forma errada, eu não estou discernindo. E o Paulo está falando, quem come sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque está faltando uma revelação sobre isso. Quando Paulo diz que você come sem perceber o corpo, isso vai trazer juízo para você. Por quê? Porque nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo. Nós precisamos linkar. O preço foi pago para que eu e você tivéssemos vida. É por isso que nós não partilhamos a Santa Ceia com crianças. Criança não tem ainda a capacidade de discernir. Amém? Não compreende. Não entende na sua essência, esse fato de que Jesus morreu na cruz para nos tirar da escravidão do pecado. Ela não compreende. Uma criança no estado de inocência. Não estou falando de adolescente. Adolescente já começa a compreender. Mas criança mesmo. Por isso, no momento de Santa Ceia, não dê para o seu filho ou para sua filha o cálice. Eu já vi, às vezes, acontecer. Estou lá no momento da Santa Ceia, aí a criança fica lá puxando, eu quero, porque... Aí o pai, para deixar a criança, pega e dá para o filho. Isso é errado. Naquele momento é errado. Sabe o que eu fazia? Eu lembro da nossa época, amor. O que eu fazia? A gente levava dentro da bolsa, né, um lanchinho para a criança. E naquele momento da Santa Ceia, a gente pegava e... está aqui a tua Santa Ceia. Come. Né? Oi? A varinha já é outra... Já é algo mais profundo. Né? Algo mais intencional, né? Mas é importante discernir o corpo. E por fim o verso 30 diz, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Porque Paulo está dizendo que a razão de muitas doenças e mortes é não entender a respeito desse assunto, não compreender, fazer de forma indigna. São pessoas que participavam da Santa Ceia de forma errada, de forma sem compreender, sem
não é espiritualizar, mas é desse momento solene, é se apropriar das suas bênçãos. O momento da Santa Ceia é um momento que você pode colocar a sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, você já pagou o preço. Eu não quero mais viver essa vida aqui. Me ajuda. Eu tomo posse. Eu me aproprio, né? E você começa a se apropriar daquilo que Deus tem para você. Porque o preço foi muito alto. Jesus, ele instituiu esse mandamento da ceia do Senhor como um meio de que nós entendêssemos a sua graça, o seu amor pela nossa vida, aonde nós entendêssemos que nós seríamos resgatados da escravidão do pecado. Então, o momento da Santa Ceia é um momento de nós, realmente, pela fé, exercer, aplicar a nossa fé e tomar posse da nossa vitória, da nossa bênção. Quais são as demandas da tua vida? É a enfermidade que está assolando a tua casa? É problema financeiro? Quais são as demandas da sua vida? É relacionamentos que estão frustrados, quebrados? A Santa Ceia é um momento solene onde você pode colocar isso diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não aceito isso aqui, porque o preço foi pago. O Senhor morreu e o Senhor ressuscitou. E aí você, pela fé, se apropria. Amém? Então, o pão e o vinho, vamos ficar em pé, que nós vamos agora participar desse momento solene, desse momento aonde nós podemos nos apropriar pela fé, em nome de Jesus.